Mas eu quero que o irmão Edgar aí abra Lucas capítulo 5, os 4 últimos versículos, e o pastor Marcelo abra Gálatas capítulo 4. Lucas 5, Isto. versículos 36 a 39. Propôs-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos, e ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz o velho é bom. Amém. Só para comentar aqui, depois a gente vai sair literalmente desse assunto, né? Que Jesus estava com os seus discípulos ali, então vieram ali os fariseus ali, os líderes religiosos, e perguntaram sobre por que os discípulos de Jesus não jejuavam, né? E aí Jesus larga essa parábola. Eu não vou falar aqui acerca do jejum, do assunto, mas pegar essa última parte, né? Do remendo novo em pano novo. O remendo novo não pode ir em pano velho, as costureiras sabem bem disso aí, porque quando lavar ou quando der de si aquela roupa vai acabar rompendo, rasgando, vai ficar muito pior e não vai ter como fazer de novo. E o vinho, né, novo num odre velho. O odre era um recipiente feito de couro, normalmente de couro de cabrito, né? E cabia em torno de 5, 6 litros aí de vinho. Então, quando se botava o vinho no odre, tinha que ser um odre novo, pastor, porque senão o vinho, quando fermentava, o odre tinha que esticar de si, né? Para suportar aquela fermentação, que é tipo levedar também, né? Tá quase no mesmo sentido, né? Então, se botasse o vinho novo num odre velho, como esse odre já tinha dado de si, né, ele ia acabar se rompendo. E tu perdia o vinho e tu perdia também o odre. Jesus traz essa parábola, né? Então a gente já começa a entender aqui que, né, o novo com o novo e o velho com o velho. Não vamos fazer a mistura. E agora, pastor, a gente vai sair daqui e vai dar uma viajada bem longe desse texto aqui, mas depois a gente volta para a graça aqui com Jesus. Nós vamos se afastar um pouquinho e voltamos aqui. Então a gente sabe que Abraão foi chamado, né? Agora já estamos lá no Antigo Testamento, né? Abraão foi chamado por Deus para vir a uma terra que ele disse, vem para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, então, ele quando vem, depois ele desce para o Egito, e estando no Egito, ele pega uma escrava ali, né? Uma escrava que se chama Agar. Então a gente sabe, pastor, que espiritualmente o Egito ele representa o mundo, né? Então Abraão pega essa escrava e faz parte da vida dele. Então o que acontece, pastor? Deus ele fez uma promessa para Abraão. Ele diz lá em Gênesis 14, né, que farei de ti uma grande nação. Sim. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares, né? E benditas sejam todas as nações em ti. Ou seja, né, todas as nações seriam benditas em Abraão, e aí já tem tanto os biológicos como, né, os filhos de Abraão, que são espirituais, que somos nós, porque Abraão ele recebeu essa promessa do Espírito. Embora aqui eu não vá entrar, né, sobre os filhos de Abraão, se a gente quiser ouvir isso no Novo Testamento, a gente tem que ler o livro de Gálatas, que o livro de Gálatas trata sobre isso, e Gálatas 3, do 7 ao 9, fala exatamente que nós somos filhos de Abraão por causa da promessa, né? Também a gente pode ver em Hebreus 11, 8 também, que fala sobre Abraão que creu, e Romanos 4, 20 também, 19 e 20, diz que Abraão, né, ele recebendo a promessa, mesmo sem
ter ainda recebeu a palavra da profecia, e mesmo ainda sem ter recebido a promessa, ele creu, ele deu glória, né? Então Abraão, ele glorificou a Deus, porque Deus disse para ele que ia dar, né, um filho, porque Sara era estéril, né? E o normal, pastor, a gente sabe que para genealogia, né, o nome, né, continuar, ele pegava então ou uma escrava, uma concubina que estava junto com a sua esposa, e ali então ele teria um filho para que o nome dele continuasse, né? Só que a promessa de Deus era para quem? Para Abraão e Sara, sua esposa, que era estéril, né? Então, já estando os dois velhos, isso fala em Romanos 4:20, já estando os dois velhos já fora da idade de terem filhos, mesmo assim Abraão creu, né? Mas o que aconteceu nesse meio tempo? O tempo foi passando, né? E Sara pegou a escrava Agar e deu para que Abraão tivesse um filho. E Abraão, então, teve um filho chamado Ismael. Todo mundo conhece essa história, esse relato da Bíblia, né? Então, o que a Bíblia diz lá? Que Agar, em Gênesis capítulo 16, quando Agar soube que estava grávida e Sara era estéril, o que ela fez? Ela se ensoberbeceu, ela se tornou arrogante, né? E Sara, então, sentiu muito isso. Mas o que aconteceu? Deus veio e cumpriu a promessa em Sara, né? E Deus cumprindo a promessa em Sara, Sara engravidou e teve um menino que a gente conhece, né? Que é Isaac. Então, veja bem o que aconteceu. Houve um filho da vontade da carne, que é Ismael. Por que da vontade da carne? Porque Deus disse que Sara teria um filho, e não que ela teria que pegar uma escrava para dar um filho para Abraão. Então foi uma vontade da carne. E houve então depois o filho da promessa. Em Gênesis capítulo 21, pastor, a gente vê que Ismael, já sendo um menino em torno de 13 anos, ele caçoava de Isaac, ele zombava. Isso angustiou Sara, até que Sara pediu para que jogasse a escrava fora, mandasse a escrava embora, juntamente com Ismael, né? Mas a gente olhando isso aí, pastor, né? Porque nós temos aqui na graça a promessa do Espírito. E o Espírito, então, ele foi derramado sobre nós depois que Jesus subiu aos céus. Então, 50 dias depois veio o Pentecoste, veio então o derramar do Espírito, e hoje o Espírito ele está sobre todo aquele que aceita o Senhor Jesus. Bom, então eu comecei falando do novo com novo e do velho com velho. E levei lá para Abraão. Mas nós vamos ver o que fala em Gálatas, pastor. Capítulo 4, os 4 últimos versículos. O que diz aí em Gálatas capítulo 4? Os 4 últimos? Isso. Meus irmãos, vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Olha só, pastor, que interessante esse assunto. Agora o senhor vai para Gálatas capítulo 5. Não desmarque esse aí. O que diz a leitura aqui? Né? Que então houve 2 filhos, mas um de uma escrava, segundo a vontade da carne, e outro da promessa, segundo a palavra de Deus. Sim. Né?
E o que Abraão, nesta hora, ele tinha que fazer depois que Agar se tornou arrogante e Ismael começou a zombar do filho da promessa? O que aconteceu nesse meio tempo? Olha só, que interessante da gente analisar, e aí vem por que está falando de Abraão no Novo Testamento e por que a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Porque Abraão, ele recebeu uma promessa do Espírito, uma promessa do Pai, de gerar um filho mesmo não tendo condições. Mas, qual foi a atitude que Sara teve? Ela pegou Agar. Pastor, se Egito representa espiritualmente o mundo, e Agar foi tirada do Egito, então Agar é uma obra do mundo, da carne. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação com a igreja nos dias de hoje. Sim. Então ele pega e ele diz para o povo da Galácia, porque a carta aos Gálatas, né, ele repreende o povo dizendo, né, me admiro que tão rapidamente trocasse de evangelho. Então ele repreende o povo dizendo isso, e ele diz, não ignoremos os ardis de Satanás, né? E ele traz então esse relato de Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaac. Mas pastor, o senhor está maluco, porque o senhor leu lá que Jesus diz que o vinho novo não pode ser em odre velho, né? O vinho novo tem que ser em odre novo. Jesus faz uma comparação, pastor, daquilo que ele está trazendo para nós agora. Porque quando Jesus nasceu, os anjos disseram aos pastores que estavam no campo, né, anunciai as boas novas. Nasceu o Redentor. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tinha o pecado do mundo. Então estava chegando uma nova mensagem. E agora vem a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da graça, a mensagem do Espírito. Por quê? Jesus diz em João, capítulo 16, eu não vos deixarei órfão, eu vou, mas vos mandarei o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que vos guiará por toda a verdade e vos lembrará de tudo que eu tenho dito. Amém. Né? Mas então aqui ele falando aos Gálatas, né, lembrando que Abraão tinha uma promessa. Mas Abraão, junto com Sara, tiveram uma atitude carnal, pegando uma escrava do Egito e tendo um filho da vontade da carne. Agora, pastor, entra em Gálatas 5, a partir do 16 até o 23. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Até o 23? Isso. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as berbedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Amém, glória a Deus. Pastor,
que vem primeiro aí? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Vem as obras da carne. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Né? Então, a gente nasce com essa natureza e as obras da carne elas se tornam, então, conhecidas. Né? O que foi primeiro em Abraão? Ismael ou Isaac? Ismael. Por uma vontade da carne. Mas depois veio, então, Isaac por uma vontade do Espírito. E a Bíblia está dizendo que um luta contra o outro. Mas na passagem a gente vê que Agar, que era da vontade da carne, zombava de Sara. E que Ismael, que era da vontade da carne, caçoava de Isaac. Mas havia uma luta entre eles. Então, o que a Bíblia nos relata, pastor? Que interessante isso. Em Gálatas capítulo 4, que Abraão teve que fazer o quê? Mandar embora a vontade da carne e seu filho. Porque senão o Espírito não poderia atuar. Aliança da carne. O Espírito não poderia atuar. Quem era o Espírito? Ali a promessa do Espírito, Isaac. E por quê, pastor? Vamos entender esse processo? Olha só, que interessante. Quem era o primogênito? Isaac. Não. Quem era o primogênito? Ismael. Quem é que tinha a maior detenção da bênção do pai? O primogênito. Quem receberia essa bênção? O que Ismael poderia fazer se ele se tornasse o primogênito da tenda de Abraão? Matar Isaac. Ele ia eliminar Isaac. Por quê? Porque ele era o primogênito. E Abraão e Sara, por uma vontade da carne, fariam o quê? Sufocariam o espírito. Mas ia haver uma briga. Por quê? Porque eles queriam que Isaac mandasse. E para que Isaac mandasse na tenda depois, que é a promessa do Espírito, só uma atitude poderia ser tomada. Que era mandar a escrava embora, que era mandar Ismael embora, o filho da escrava. E aqui, pastor, a gente está vendo uma luta das obras da carne e do fruto do Espírito. Sim. Mas o que Jesus disse? Um vinho novo não pode ir num odre velho. Porque senão vai se romper e os dois vão se perder. Ou seja, eu não posso, pastor, ter em mim as obras da carne e o fruto do Espírito. Ou opera um, ou opera o outro. E se eu deixar as obras da carne, o Espírito vai morrer. Um sufoca o outro. Um sufoca o outro. Mas quem vem primeiro? A carne. Então ela é a primogênita. Então ela tem que ser mandada embora. Porque o que tem que operar em nós na graça é a promessa do Espírito. Que interessante essa passagem. Essa colocação que... Por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Pela promessa do Espírito. Biologicamente, Israel é filho de Abraão. Mas pela promessa do Espírito, a igreja. Os gentios. Porque para onde foi o evangelho? Ou todo aquele que aceitasse o Senhor Jesus. Mas aí precisa de uma atitude forte. Qual é a atitude forte? Manda a escrava embora, manda o filho da escrava embora. Aí eu pergunto, pastor, o senhor falou, tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos, tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. Nós estávamos falando da facilidade da igreja. Porque hoje as pessoas escolhem as igrejas que querem. Errado? Não. Mas o errado é eu escolher aquela que me satisfaz, sendo que eu é que tenho que satisfazer a vontade do Pai.
E eu preciso tomar uma atitude radical na minha vida. Mandar a escrava embora com seu filho. Ou seja, se eu não mandar a vontade da carne e as obras da carne embora, se Abraão não fizesse isso, quem teria o domínio depois da morte de Abraão seria Ismael. E se Ismael dominasse, Isaque não dominaria. Se a carne dominar, o espírito não domina. Porque um luta contra o outro. Mas o espírito só pode dominar em nós se nós mandar a carne embora, a escrava embora e o filho da escrava embora. Por isso o apóstolo Paulo, ele traz essa mensagem para a igreja da Galácia, ensinando que a atitude de Abraão de mandar a escrava embora é para que o espírito viva, a promessa do espírito viva. E trazendo essa mensagem para a graça, pastor, né? Se eu quero que o Espírito de Deus viva em mim, eu tenho que botar para fora as obras da carne. Eu não posso conviver com os dois. Porque onde é que estão as obras da carne? Aqui dentro. Onde é que está a vontade do Espírito? Aqui dentro, o fruto do Espírito. E quem é que vai escolher quem vai para fora? Foi Deus que disse, foi Deus que tomou a atitude de mandar a escrava embora? Não, Abraão tinha que tomar essa vontade, essa decisão de mandar a escrava e o filho da escrava embora. Então, pastor, essa decisão está em nós. Porque o que Deus quer nos dar, o que Jesus está dizendo que Ele quer nos dar, o novo que Ele quer nos trazer, esse renovo, esse Espírito, a ação do Espírito. Irmão Edgar, abre em Efésios 3:20. Eu preciso ser um odre novo, eu não posso ser um odre velho. Porque senão eu não vou suportar a fermentação do Espírito, que vai crescer dentro de mim, ou vai querer crescer. Porque se eu continuar um odre velho, vai se romper. E o Espírito não vai permanecer. Então eu preciso ter uma atitude radical. E aí, pastor, o senhor estava comentando no início do altar e do púlpito. No altar, quem é que cresce? O Espírito. No púlpito, quem é que cresce? A carne. E a gente precisa entender esse processo, pastor, para que a gente possa gerar dentro de nós o evangelho verdadeiro, o evangelho da promessa, o evangelho do Espírito, o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que dá vida, o evangelho que renova. Eu não posso ser um odre velho, porque senão o vinho novo, que o vinho representava a alegria, ele não pode estar dentro de mim. Então é uma atitude radical. Mande a escrava embora. Mande o filho da escrava embora. Lê para nós aí, irmão Edgar. Efésios 3:20. 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós vamos mudar esse versículo, a ordem dele, segundo o poder que opera em nós. Eu pergunto, pastor, que poder está operando em nós? A escrava e seu filho? Ou a promessa e seu filho? Que poder que está operando em nós? Porque Deus pode fazer mais infinitamente além, muito mais do que pedimos ou pensamos, mas segundo o poder que opera em nós. Então, como é que Deus vai agir em mim? Segundo o poder que opera em mim. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Aí a pergunta é, que poder está operando em mim? Mas voltando para o odre, que tipo de odre sou eu? Velho ou novo? Quem está operando em mim? A escrava ou a promessa? A carne ou o Espírito? Qual vontade está operando em mim?
Que fruto eu estou produzindo? Sendo que João capítulo 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Quem, né, dá fruto, ele poda para que dê mais, mas quem não dá, ele corta. E a pergunta que eu deixo essa noite para nós, pastores, tivemos um congresso abençoado, palavras abençoadas, mas eu pergunto, será que todos levaram a bênção que foi trazida aqui sobre o congresso? Será que todos absorveram as palavras que foram pregadas? O que levamos para casa? E o que domina em nós, pastor? O Espírito. Com seu fruto. Sendo que é fruto no singular. Com 9 virtudes. Então, o que acontece? Se eu pegar uma bergamota e separar ela em gomos e eu comer apenas a metade, eu comi o fruto? Não. Inteiro não. Para que eu tenha o fruto, eu tenho que comer todos os gomos. Assim é o Espírito. Eu não posso ter o Espírito pela metade. Eu tenho que ter o Espírito inteiro. E para ter o Espírito inteiro, eu tenho que mandar a carne embora. A vontade da carne. O filho da escrava. A escrava embora. Porque senão o Espírito não opera. É o caos. Só que o que a gente vê hoje? A carnalidade tomando conta do altar, do púlpito, da igreja, das pessoas. Porque todo mundo se mantém como um odre velho, não quer ser renovado. E é mais fácil, é mais cômodo. Não gera compromisso, não gera responsabilidade. Mas nós precisamos, pastor, ser odres velhos, não. Odres velhos, não. Odres velhos, não. Nós precisamos ser odres novo, para receber o novo que o Senhor Jesus tem para nós, pastor Marcelo. Maravilha. Então, resumindo, Paulo dá uma boa explicação sobre o que Cristo fala para Nicodemos, né? Exatamente. Se não nascer de novo. Todo aquele que é nascido da carne, de pais humanos, é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é espiritual. Espiritual. Então é preciso nascer de novo, porque só nascendo de novo nós vamos mandar a escrava embora. E o apóstolo Paulo ele diz isso para a igreja de Corinto no capítulo 1 de 1 Coríntios, né? O homem carnal discerne as coisas da carne, mas o homem espiritual a todo discerne. Então tá aqui no próprio Gálatas, ele vai explicar. Eu sei que o pastor não falou por causa do tempo, né? Mas Gálatas 4:23, ele vai dizer: o filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Da promessa de Deus. Então manda a escrava com seu filho. E agora? Fica a pergunta que não quer calar. Tá vivendo com a escrava? Aleluia. Manda o que não presta embora. Põe a carne abaixo da sola do sapato para que o espiritual prevaleça. Que coisa linda, gente. Então a palavra já foi ministrada e eu tenho certeza que vocês entenderam, né? Que é preciso ser essa nova criatura, ser odres novos, receber o vinho novo que é pela promessa de Deus, né? Deus abençoe aí a linda mensagem que o pastor José trouxe. Aos amigos que estão comentando, Ronaldo Madruga: dominará aquele qual alimentamos mais, carne ou espírito. Inês Felipe, linda mensagem. Nosso irmão Geraldo Rodrigues, buenas, chegamos agora de casa, paz do Senhor. Meu amigo Pedro Walter, lá de Cidreira, um abraço por Fontoura, estamos recebendo. Não, o Geraldo Rodrigues botou: chegamos agora da casa do Senhor. Da casa do Senhor. Isso, então tá. Chegaram no culto. Ô glória! Ô glória! Então tá, irmãos, tenho certeza que ficou bem entendida a mensagem, não ficou dúvida no ar. Então, pastor José Alcindo, tem a liberdade de fazer a oração final. Amém, glória a Deus.
quero orar para aquelas pessoas que pediram, né? Aquela que está com o pé machucado, eu esqueci o nome agora, com o pé quebrado. E oração pelas famílias aí, que Deus possa trazer cura. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade, graça e misericórdia do dia que o Senhor nos deu e de podermos estar aqui, Deus, para louvar, adorar e honrar o teu santo nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com a presença do amado Espírito Santo. Pai, eu quero encerrar essa live pedindo, Senhor, por cada um que assistiu, Pai, que o Senhor possa estar entrando em cada casa, abençoando cada família, Deus, trazendo, Pai, sobre aqueles que necessitam, Senhor, sabedoria, Pai, aqueles que necessitam de libertação, aqueles que necessitam de paz, Senhor, de alegria, Pai, entra com providência com teu Espírito Santo sobre essa casa, Pai, e aqueles que necessitam cura, em nome do Senhor Jesus. Nós tomamos autoridade da palavra do nome do Senhor Jesus, determinamos a cura sobre essa pessoa em nome do Senhor Jesus, pedindo, papai, que tu abençoe a vida dela, e essa pessoa que está com esse pé quebrado, papai, ó Deus, vai ali, Senhor, une esses ossos novamente, Senhor, como se fosse o natural, Pai, em nome de Jesus, Pai, não deixando nenhuma sequela, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus, e nós te honramos e te agradecemos aqui, Pai, em nome de Jesus, pedindo que nos guarde essa noite, Senhor, em nome de Jesus, nos protegendo, nos livrando de todo mal e nos abençoando, guardando as nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, papai, por cada um que esteve aqui nessa noite, em nome de Jesus.